enchei os corações dos vossos fiéis. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Cristo ressuscitado e vivo, que nos envia o Paráclito, a força do Senhor, que ilumina e conduz a nossa vida. Sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. Hoje celebramos, nesse dia 29 de maio, a memória de São Paulo VI, que muitos podem ter conhecido como Papa, que faleceu em 1978 e foi sucedido por João Paulo I. Hoje celebramos o 8º dia da nossa novena de Pentecostes. Estamos chegando à grande festividade de Pentecostes e também chegamos ao término deste grande tempo de Páscoa, desse grande tempo de meditarmos o mistério do ressuscitado. Na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, de 13 a 21, ou seja, já o final do texto de Atos dos Apóstolos, aparece um trecho onde Festo, o governador de Cesareia, apresenta a Paulo, que já estava preso em Cesareia há 2 anos por Félix, em virtude de alguma acusação dos judeus, e que esses judeus desejavam que Paulo fosse a Jerusalém para poder matá-lo, mas não conseguiram, visto que Paulo apelou a César. Então, quando Festo assume o governo de Cesareia, Paulo já está há mais que 2 anos preso. E Festo então vai apresentar Paulo a Agripa I e Berenice, que eram os reis, aqueles que tinham ali o domínio sobre aquela região e estavam diretamente ligados ao Império Romano. E todo o capítulo 25 será sobre essa relação entre Paulo e Agripa, que o ouve e que se encanta com a sua palavra. Só que na liturgia de hoje o texto é um texto bastante exíguo e curto, né? Só que ele traz aí um ponto fundamental que eu queria ressaltar. Entre toda essa estrutura de julgamento e toda essa questão jurídica, no versículo 19, ao Atos dos Apóstolos nos apresenta algo fundamental. Quando Festo está dizendo a Agripa sobre os motivos da prisão que chegaram até ele. E Festo diz assim: eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores apareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime que pudesse suspeitar. E aí vem o centro do texto. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Aqui está o centro do chamado, da vocação, da missão, aquilo que Paulo oferece toda a sua vida. Paulo não se preocupa de estar preso, desde que ele possa ser o grande sinal desse Cristo. Ele não tem medo da prisão. Ele não tem medo das dificuldades ou das cadeias que possa lhe aparecer. Porque se nos lembrarmos de textos anteriores, ele traz no coração dele a promessa do Senhor. Não pare de falar. Eu estarei contigo em todos os lugares, todas as situações. E tudo isso Paulo faz por quê? Por este Cristo morto e ressuscitado. E Paulo não tem medo de denunciar, e Paulo não tem medo, principalmente, de anunciar que esse Senhor está vivo. E ele está vivo por quê?
porque ele é o Filho de Deus. E é isso que traz aos judeus um ódio à figura de Paulo, porque Paulo conhece muito bem a tradição deles. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos nesse Senhor, se Ele realmente é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos trazê-lo convicto e certo. Esse Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Deus. É o Senhor que está ao nosso lado. É o Senhor que vem ao nosso encontro. É o Senhor que nos faz um convite a acolhermos essa vida verdadeira. É um Senhor que abre os nossos corações. Paulo não tem medo. Não tem medo porque ele se acha imortal? Não. Não tem medo porque ele sabe que o Senhor está ao lado dele e o que acontecer, ele confia e acredita nesse Senhor. Finalizando os evangelhos de São João, hoje nos é apresentado um belo evangelho do capítulo 21, versículos de 15 a 19. Se Paulo mostra o seu amor a Cristo, mesmo sendo preso, Pedro vai ser chamado a esse testemunho. O capítulo 21 inicia, para fazermos uma recordação, com aquele texto de que Jesus aparece às margens do mar de Tiberíades e os discípulos decidiram ir pescar. Esse Senhor já apareceu, já foi, já veio, vamos pescar. E eles vão pescar. Porque precisamos lembrar que em João, Jesus aparece no domingo de Páscoa, 8 dias depois, como foi relatado para a visão de Tomé, e vai aparecer à beira do mar de Tiberíades. E os discípulos estão pescando. Não pescam nada. O chamado deles não é para aquele. O chamado deles é para serem pescadores de homens. E eles precisam abrir os olhos e os corações para entenderem isso. Nisso Jesus aparece. Pergunta se tem algo a comer. Eles disseram que não pescaram nada. Jesus manda lançar a rede do outro lado. Lançam e a rede e o barco quase vira de tanto peixe que eles não conseguem trazer para dentro. Nisso, o discípulo que Jesus amava faz o quê? Diz a Pedro: Pedro é o Senhor. Pedro se joga no mar, eles trazem as duas barcas arrastando a rede. Quando a barca chega, Pedro puxa a barca, pega os peixes, que tinham vários peixes, e coloca dentro para assar, e eles comem. Mas ninguém tem coragem de perguntar, porque todo mundo tem certeza de que é Jesus. E aí começa o texto de hoje. O texto de hoje começa com uma bela pergunta. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, versículo 15. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Essa pergunta vai perdurar em 3 versículos. Versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Jesus pergunta se Pedro o ama e, de novo, Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Essa tripla pergunta imediatamente vem na nossa cabeça a tripla negação de Pedro a Jesus. Eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. E depois Pedro chorou ao ouvir o galo cantar. Mas remeter esse texto só à negação seria diminuir a beleza do texto frente a uma outra perspectiva. A resposta de Pedro. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E o que Pedro responde?
sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, mesmo entristecido, ele responde, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Mais do que remeter às 3 negações, o texto nos remete a uma experiência de amor, a uma prova de amor. Jesus, ao perguntar 3 vezes, investe Pedro de uma missão. Qual é a missão? Amar o seu rebanho e as suas ovelhas. Precisamos voltar lá no versículo 10 de São João. O pastor é aquele que ama as suas ovelhas. As ovelhas o conhecem, ele conhece a sua voz. Acho que vocês se lembram do texto. O texto não está tão distante de nós. Lemos ele há pouco tempo. Jesus investe Pedro dessa missão de cuidar, de apacentar e de amar. Jesus pergunta para você, Jesus pergunta para mim, tu me amas? Ah, mas padre, eu não tenho a missão de apacentar e de cuidar de um grande rebanho como tem o Pedro, como tem o Papa. Mas você tem o seu rebanho aí na sua casa, você tem o seu chamado aí na sua casa, você tem a sua vocação. Você que é pai, você que é mãe, você está investido da vocação também de apacentar o seu rebanho. E para realmente cumprir essa investidura, é preciso que você manifeste o seu amor a Cristo, para que possa manifestar também o seu amor aos seus filhos. Você que tem aí uma empresa, ou você que tem um cargo de gerência e comanda várias pessoas, você tem que ser alguém que ame aqueles que você gerencia. Não pode ser somente um trabalho, e nesse trabalho ser um rigor, exigir produção, e o amor, e o olhar, e a atenção do pastor pelo rebanho. Quando Jesus faz a pergunta a Pedro, ele também faz a pergunta a nós. Precisamos estar atentos, meus irmãos e irmãs, se estamos cumprindo a nossa vocação, não com eficiência e eficácia, mas se estamos cumprindo a nossa vocação com amor. Lembre-se que o pastor, eu disse isso na homilia, na reflexão sobre o Domingo do Bom Pastor. O pastor é aquele que se sabe dono da ovelha, ele é o patrão, ele é o senhor, ele que é o dono, mas o pastor é aquele que sabe-se, que cuida, que ama, que protege as ovelhas. Não seja só eficiente, não seja só o dono, não faça só as coisas bem feitas, aprenda também a fazer com amor, aprenda a colocar um pouco mais de si. Por isso que o texto fala a Pedro e fala a cada um de nós. Quando nós vemos o Papa Francisco atravessar aquela praça, quando nós vimos, atravessar aquela praça de São Pedro vazia, naquela noite chuvosa, naquela tarde chuvosa de sexta-feira, ele carrega nos braços dele, nos ombros dele, toda a humanidade, no seu amor pelo seu rebanho, na missão que ele assumiu como pastor da igreja. E aquele amor estava estampado no seu olhar, na sua fala, no seu modo de andar e na sua oração. Nós também precisamos, não só quando temos dificuldade, em todos os momentos, precisamos suplicar a este Senhor, a este Espírito que nos ensine a amar, que nos ensine a entender o nosso chamado e a nossa vocação e nos colocarmos plenamente no exercício do amor. Que este Espírito derrame sobre nós a sua graça e que nos faça compreender a verdade, nos compreender a missão que o Senhor nos dá e que possamos nela caminhar com esperança e alegria. Fiquem com Deus, meus irmãos e irmãs. Até amanhã, quando refletiremos sobre a vigília de Pentecostes, finalizando a nossa novena. Vinde, Santo Espírito, vinde iluminar o coração dos vossos fiéis com o vosso amor.
isso